Queridos, a paz do Senhor, você já percebeu algo no Evangelho de João a respeito da verdade? Então, quando a gente olha o capítulo 8 e o verso 32, a gente vai ver que Jesus diz assim: e conhecereis a verdade e a liberdade vos libertará. Muito conhecido. Ou seja, aqui a verdade ela liberta. Alguns versículos à frente, já em João 8,16, Jesus vai dizer assim: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o Filho liberta. O meu quadro está aqui um pouco borrado demais, mas a verdade liberta. O Filho liberta e a verdade liberta. Quando a gente vai para João 14,6, Jesus ele vai dizer assim que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas é interessante que aqui Jesus é caminho, ou seja, qualquer atalho fora de Cristo é atalho. Ele é verdade, então fora de Cristo tudo é mentira, e ele é vida, ou seja, fora de Cristo só existe morte. Fora de Cristo só existe mentira. Quando a gente vai ver João 17, vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui a verdade é a palavra, e outro detalhe que eu não escrevi, mas a verdade santifica. E em João 17,3, Jesus diz assim, para que eles conheçam a vida eterna. E o que é a vida eterna? A conhecer a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então toda essa verdade ela é voltada para Jesus. Ou seja, como já dito em 14,6, Jesus ele é a verdade. Então, Jesus ele é a verdade. Talvez no dia 1º de abril, início do mês, as pessoas comemoraram o dia da mentira. E esse capítulo 8 vai dizer que o diabo que é o pai da mentira. Então, muitos podem até comemorar a mentira, o dia da mentira, e usufruir da mentira. Mas nós vivemos a verdade. E o que é a verdade? A verdade ela é voltada para Jesus. Que Deus abençoe. Eu abri lá as perguntas e tive uma pergunta só. Se você já quiser fazer essa pergunta, pode estar deixando aqui nos comentários. E a pergunta foi a seguinte: perguntaram a respeito do espinho da carne de Paulo. E a pergunta é a seguinte: é verdade que o espinho na carne de Paulo era um homem que o espancava todo dia? Quando a gente vai analisar o versículo, que ele vai dizer assim: para que não me exaltasse a excelência da palavra, foi-me dado um espinho na carne, pela qual eu orei 3 vezes ao Senhor, e ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa da fraqueza. A gente aprende muita coisa aqui, só que é um detalhe importante, que ele vai dizer assim: ele me esbofeteava todo dia. A gente vai ver isso em 2 Coríntios 7, 12, 7 ao 9. 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 9. Então assim, o espinho da carne de Paulo ele não pode ter sido um pecado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então se ele ora 3 vezes, Deus não liberta ele de um pecado, eu não acredito que o espinho da carne de Paulo fosse um pecado. A pergunta para mim se era um homem que batia nele todo dia. A palavra esbofetear todo dia, talvez ela não pode ser pega de forma clara, né? Talvez é uma forma literal. Ou não, ou de fato era um homem. Não deixa claro o que é, só acredito que não é pecado. Pode ter sido um perseguidor realmente que esbofeteava ele todo dia? Pode ter sido algum espinho na carne literal? Que para mim eu não acho que seja. Mas talvez possa ter sido alguma provação, alguma tribulação, e que ele viu a graça de Deus através disso, e isso foi enviado para não se orgulhar. O orgulho é um problema, então busque não se orgulhar, porque a graça de Cristo é o que basta na sua vida. Queridos, vivemos a verdade que é Cristo, então que Deus abençoe grandemente, e vivendo nessa verdade, nós vamos seguindo nessa caminhada para encontrar com Ele, subindo aos céus. Deus abençoe.